A primeira questão que nós vamos resolver, ela envolve matemática financeira e ela diz o seguinte: uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. É importante, ao passar do momento que a gente vai lendo a questão, já anotando os dados necessários para a resolução da questão ou os dados que nós considerarmos importantes. Por exemplo, aqui a gente tem um dado importante, fala da taxa de juros compostos. Então, a gente percebe aqui que a questão vai se tratar de juros compostos. Então, a gente já pode estar anotando a fórmula dos juros compostos, que é o montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. A questão ainda falou qual o valor dessa taxa de juros, que é de 1% ao mês. Aqui está em taxa percentual e a gente vai transformar ela em taxa unitária, que vai equivaler a 0,01. A questão continua. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. Aqui a gente tem mais duas informações referente ao primeiro pagamento. A questão diz que será um mês após a aquisição, então aqui está se referindo ao tempo, que é 1, e o valor de R$ 202, que nada mais é do que o nosso montante, quando a gente aplicar na fórmula, que é o valor do capital mais os juros, que vai ser calculado em cima desse capital, que vai equivaler aos R$ 202. Agora vamos para o segundo pagamento. Ele fala assim: o segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204,02. Aqui o tempo já passa a ser 2, já que fala que será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204,02. Então, aqui o nosso montante passou a ser R$ 204,02 para o segundo pagamento. A questão continua. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondente ao financiamento aprovado. O que a questão quer saber? O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de... Então, o que a questão quer saber é o valor à vista do produto. Vamos lá, foram 2 pagamentos. Aí aqui a questão nos dá o valor desses 2 pagamentos após ser calculado os juros em cima dele, ou seja, ela nos dá 2 montantes. E para a gente conseguir esse valor à vista, basta a gente calcular o capital de cada um desses pagamentos e depois somar eles dois. E assim a gente pode obter o valor à vista do produto, que deverá constar na nota fiscal. E a questão nos dá as opções aqui. A. R$ 398,02. B. R$ 400. C. R$ 401,94. D. R$ 404. Ou é R$ 406,02. Então, vamos ver como realizar este cálculo. Então, aqui nós temos os dados que nós já anotamos, que é a fórmula do montante, a taxa, que já é dado na questão, aí a gente converte ela para a taxa unitária, que fica 0,01. Os dados com relação ao primeiro pagamento, que temos o valor do montante igual a 202, o tempo igual a 1. Com relação ao segundo pagamento, o montante sendo 204,02 e o tempo igual a 2. Agora que nós já temos esses dados, basta a gente substituir na fórmula do montante para a gente poder descobrir o capital, como eu já falei anteriormente. Então, vamos lá. Para o primeiro pagamento, a gente tem o montante 202 igual ao capital. Aí aqui a gente, como mostrar aqui na fórmula, a gente vai somar 1 mais a taxa. A taxa deu 0,01. Portanto, aqui ficou 1,01 elevado ao tempo. A gente viu bem aqui que o tempo é igual a 1. Portanto, quando a gente realiza esses cálculos, obtemos o capital igual a 200. Agora, para o segundo pagamento, nós temos o montante sendo também 204,02 igual a capital 1,01 elevado ao tempo. Para o segundo pagamento, temos um tempo de 2 meses. Então, aqui a gente coloca um 2. Portanto, o capital também vai ser 200.
E como foi falado, para descobrirmos o valor do produto à vista para ser colocado na nota fiscal, basta a gente somar o capital 1 mais o capital 2. Ou seja, ambos deu 200, 200 mais 200 igual a 400. Então, a resposta correta para este item é a letra B. Então, a segunda questão diz o seguinte: em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafa fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. E o que a questão quer saber é: a média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é: opção A, 0,1, opção B, 0,2, opção C, 1,5, opção D, 2, opção E, 3. Então, o que a gente vai calcular aqui é a média ponderada das garrafas que ficaram fora das especificações no período considerado, que foi de 60 dias. Então, vamos ver como é realizado este cálculo. Então, o que a questão quer saber é a média diária de garrafas fora das especificações no período considerado. Bem, se fosse a média comum, por exemplo, aqui nesses dados, bastaria a gente somar os 4 dados e dividir pela quantidade deles, que é 4. Mas aqui está se tratando de média ponderada. O que é a média ponderada? Por exemplo, o zero, os dados que a gente tem são esses: 0, 1, 2, 3, que foi a quantidade de garrafas que ficaram fora das especificações. Só que esses dados, eles se repetiram. Por exemplo, 0 garrafas ficaram fora das especificações por 52 dias. Uma garrafa ficou fora das especificações durante 5 dias, ou seja, fica 0, 0, 0, 1, 1, 1, 5 vezes. E como para obter a média a gente soma, então a gente vai multiplicar cada um desses valores e somar eles, como a gente pode ver aqui do lado, ó. 52 vezes 0, aí a gente vai somar mais o 5 vezes 1, mais o 2 vezes 2, mais o 3 vezes 1. Sendo assim, com essa soma, a gente obtém 12 e vai dividir pelo valor total da quantidade de dias, né? Que foi 60. Assim, a gente obtém 12 dividido por 60. Para facilitar os cálculos, a gente pode estar simplificando por 12, ó. Por 12 fica 1, 60 por 12 fica 5. Dividindo 1 dividido para 5 é igual a 0,2. E assim a gente obtém que a resposta correta é a letra B. A terceira questão diz o seguinte: o quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas respectivas alturas em metro. A mediana das alturas em metro desses jogadores é A, 1,90, B, 1,91, C, 1,96, D, 1,97, opção E, 1,98. A questão fala de mediana. A gente tem que lembrar que mediana é o elemento central. Mas é importante lembrar também que a gente precisa colocar os dados em ordem crescente. E assim a mediana vai ser o valor que divide esse conjunto de dados que nós tivermos em duas partes com a mesma quantidade. Então vamos ver como é calculado a mediana das alturas desses jogadores. Então, a questão ela quer saber a mediana das alturas dos jogadores, não é verdade? Então, o primeiro passo, e muito importante, a gente não pode deixar de fazer, é organizar essa altura, no caso o dado que a gente tiver, no nosso caso aqui, né, são as alturas dos jogadores, em ordem crescente, do menor para o maior. Aí ele quer saber a mediana. Como a gente viu, a mediana é o elemento central, que fica bem no meio.
Para a gente descobrir qual é essa posição, a gente pode pegar a quantidade de elementos. Aqui a gente tem 12 elementos. Dividir por 2. A gente vai obter a sexta posição. Mas como é par, a gente vai ser, aí vai ser a sexta posição e a posterior dela, que vai ser a sétima. Então a nossa mediana vai estar nessas duas posições, ser na sexta posição e na sétima. Como a gente já organizou, aqui é só olhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem está na sexta posição é o jogador de altura 1,94 e na sétima posição o jogador de altura 1,98. Vocês podem observar que quando a gente define quem é a mediana, a gente pode observar que fica 5 elementos para esse lado e 5 elementos para este lado. Sempre a mediana vai estar dividindo os elementos em quantidades iguais. Mas como a gente tem dois valores para a mediana, o que a gente faz? A gente vai somar esses dois valores, que vai ser 1,94 mais 1,98, e dividir por 2. A gente obtém 3,92 dividido por 2, que é igual a 1,96. Então, a mediana das alturas desses jogadores é 1,96, que é o nosso item C. A quarta questão diz o seguinte: o preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80 metros. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de alturas em metro do novo grupo? A. 1,60, B. 1,78, C. 1,79, D. 1,81 ou E. 1,82? Então, aqui a gente vai calcular a média das alturas desses jogadores. Vamos ver como a gente pode resolver esta questão. Então, aqui tem os dados da questão. Nós temos uma quantidade de 20 jogadores. E esses 20 jogadores, a média das alturas deles é igual a 1,80. Só que a gente viu que foi necessário, houve um desfalque, um dos jogadores teve uma contusão e precisou ser substituído por outro. Mas a questão nos diz que esse jogador é 0,20 metros mais baixo do que o anterior. E isso com certeza vai afetar a média. E a questão quer saber qual é a nova média das alturas depois dessa troca de jogadores. Para calcular a média dessas alturas, basta a gente somar todas as alturas e dividir pela quantidade de jogadores, que a gente sabe que é 20. Então, a gente não sabe qual é essa soma das alturas, a gente precisa descobrir, porque a quantidade de jogadores a gente sabe que é 20. Então, para descobrir essa soma das alturas, a gente vai pegar os dados, os valores anteriores da média anterior antes do desfalque. A soma das alturas, né, que é o que a gente não tem, dividido pela quantidade de jogadores, que é igual a 20. E a gente viu que essa média dava igual a 1,8, né? Então, a gente basta multiplicar 20 vezes 1,8, então a soma das alturas vai ser igual a 36, que é a multiplicação desses dois valores. Então, aqui a gente já obtém a soma das alturas. E a questão nos diz que o novo jogador, a gente obteve a soma das alturas da média anterior, com o jogador anterior, antes do desfalque. O novo jogador, ele tem 0,20 metros a menos do que o anterior, então basta a gente subtrair dessa soma. 36 menos 0,2, que a gente obtém assim 35,08, que é o novo valor da soma de todas as alturas dos jogadores, dividido por 20, que é a quantidade de jogadores. Assim, a gente obtém que a média das alturas desses jogadores é igual a 1,79, que é a nossa opção C. A quinta questão diz o seguinte: os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocaloria gastos em 5 diferentes atividades físicas.
em função do tempo dedicado às atividades, contado em minuto. E a questão quer saber: qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de calorias por minuto? Opção A, a primeira atividade. Opção B, a segunda atividade física. Opção C, a terceira atividade física. Opção D, a quarta atividade física. Ou opção E, a quinta atividade física? Então, a questão quer saber qual das atividades, dessas 5 atividades, vai proporcionar o maior consumo de quilocalorias. Aí a questão já fala por minuto. Então, aqui a gente já percebe que para a gente descobrir a resposta desta questão, a gente vai precisar estar calculando qual foi o consumo de quilocalorias por minuto de cada uma dessas 5 atividades. E a que obtiver o maior valor vai ser o item correto. Então, a questão quer saber, a questão fala de 5 atividades físicas e quer saber qual delas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto. Então, observando o gráfico que é dado na questão, a gente vai pegar as quilocalorias e dividir pela quantidade de minutos em cada uma das atividades. Para a primeira atividade física, a gente tem 20 quilocalorias num tempo de 10 minutos. Assim, a gente obtém 2 quilocalorias por minuto. Para a segunda atividade, vai ser 100 quilocalorias dividido por 15 minutos, obtendo assim, a gente obtém uma dízima, 6,66 quilocalorias por minuto. Para a terceira atividade, a gente obtém 120 quilocalorias dividido por 20 minutos, obtendo assim 6 quilocalorias por minuto. Na quarta atividade física, foram 100 quilocalorias dividido por 25 minutos. A gente obtém assim 4 quilocalorias por minuto. E para a quinta atividade física, a gente obtém 80 quilocalorias, tudo isso olhando para o gráfico da questão, que vocês já viram anteriormente, dividido por 30 minutos. Então, a gente obtém assim 2,66 quilocalorias por minuto. Então, dentro dessas opções, qual delas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? A gente vê aqui que é a segunda, né? Que a segunda atividade proporciona 6,66 quilocalorias por minuto, que é a maior delas. Então, a opção correta é a nossa letra B.